sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e anteriormente a gente já trouxe outros vídeos de plágio aqui no canal, que vão desde aí da música em si até capas de disco. Mas acontece que essa lista aí é praticamente infinita e muitas vezes envolve músicas muito famosas. E é justamente por isso que a gente traz uma lista de canções conhecidas que foram acusadas de plágio e processadas por isso. Bom, vamos começar logo com dois gigantes da música mundial. Isso porque em 1969 os Beatles lançaram o clássico disco Abbey Road, e a música que abria ele era o clássico Come Together, composta pelo John Lennon, que acabou se tornando um grande sucesso praticamente de imediato. Come together. Acontece que ao ouvir essa canção, o empresário e produtor musical Morris Levy reconheceu ela de algum lugar. Isso porque apesar de não ter sido o compositor dela, ele tinha os direitos autorais da música You Can't Catch Me, composta e lançada por ninguém menos que Chuck Berry em 56. Portanto, aí 13 anos antes da canção dos Beatles. Isso porque uma parte ali da melodia apresentada na música do Chuck Berry e praticamente em toda Come Together, mas ali no começo, eram bem parecidas. Sem contar que a frase inicial da música dos Beatles, que é Here Come Old Flat Top, também estava na canção You Can't Catch Me. No final, o Morris Levy chegou a notificar a banda ali num processo por conta disso. Porém, ele e o John Lennon acabaram chegando num acordo onde o Beatle gravaria ali uma série de músicas que o empresário também tinha direito e as lançaria ali para que ele pudesse vender, coisa que renderia bastante dinheiro a Morris Levy. Move it up with me, then come waving goodbye and a little old souped up jitney I put my Já que já estamos aqui falando de Beatles, vamos agora para um outro caso envolvendo um deles. Nesse caso, o guitarrista George Harrison, logo que a banda acabou. Isso porque no ano de 1970, cada um ali dos 4 garotos iniciou a sua carreira solo. E o primeiro deles que conseguiu bombar muito foi justamente o George Harrison com a canção My Sweet Lord, que inclusive conseguiu atingir a primeira posição na Billboard Hot 100. Acontece que tinha sido em 1963 que a banda The Chiffons tinha lançado a música He's So Fine, composta por Ronnie Mac, com a empresa Bright Tune Music, que cuidava ali dos direitos autorais que o Ronnie Mac tinha, que nesse momento inclusive já tinha falecido. Perceberam que havia muitas semelhanças entre as duas canções e assim entraram com um processo contra o ex-Beatles. E foi no ano de 1976, portanto 6 anos aí depois, que tudo teve um fim, com o juiz determinando que de fato houve um plágio, mas de forma não intencional pelo George Harrison, coisa que inclusive foi confirmada por ele, tá? Que disse ali que nem tinha se ligado que as músicas pareciam tanto. Mas isso não o isentou de ter que pagar 75% de tudo que ele tinha ganhado com essa música, que seria aí algo em torno de 1,6 milhões de dólares, lá nos anos 70, tá? Com o juiz chegando até mesmo a dizer que as músicas na verdade eram a mesma. Você concorda com isso? Outro caso de acusação de plágio que aconteceu aí bem mais recentemente foi quando Robin Thicke, junto com Pharrell Williams, lançou a música Blurred Lines em 2013, que fez bastante sucesso, né? Acontece que alguns arranjos dela eram bastante parecidos com o da música Got to Give It Up, lançado pelo Marvin Gaye em 77. Com isso, a família aí do músico já falecido decidiu entrar com um processo contra o Robin Thicke e Pharrell Williams, pedindo ali pelos valores quanto aos direitos autorais da canção. E o processo durou alguns anos, mas em 2019 ele teve um fim e foi a favor da família do Marvin Gaye, com o juiz considerando que a música Blurred Line de fato se tratava de um plágio do Got to Give It Up, e com os artistas então tendo que pagar 5 milhões de dólares por causa disso. Acontece que essa decisão acabou sendo um pouco polêmica. Isso porque para alguns especialistas não tinha ali uma semelhança tão significativa entre as duas músicas, então não deveria ser considerado plágio. Com eles dizendo que a família do Marvin Gaye estava clamando ali ter direito sobre todo um gênero e não somente sobre um trabalho.
Mas o que você acha? É plágio ou não é? Mas pessoal, rapidinho, a gente continuar essa lista. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Amigo, beleza? Bom, a música Viva La Vida é uma das, se não a música mais conhecida do Coldplay, certo? Ela foi lançada em 2008 pela banda e até hoje é bizarramente famosa, sendo tocada em tudo quanto é lugar, né? Inclusive casamento, formatura e tudo mais. Com as pessoas reconhecendo ela quase que imediatamente ali a partir do momento que ela começa a ser tocada. Acontece que teve um outro artista que também a reconheceu quase que imediatamente, mas pra ele ela tava um pouquinho diferente do que ele conhecia. Isso porque em 2004 o guitarrista Joe Satriani tinha lançado a música If I Could Fly, que é bem conhecida também ali pelos fãs do artista e também pra quem curte guitarra. E ele a reconheceu porque praticamente toda a música do Coldplay tem uma melodia no mínimo parecida com uma parte da canção do Joe Satriani, coisa que fez então ele entrar com um processo de plágio contra a banda inglesa. Mas esse processo aí não demorou muito para se encerrar não, já que foi logo no ano seguinte, em 2009, que eles chegaram a um acordo sobre os direitos autorais da música, que acabou não sendo divulgado. Mas isso mesmo com os integrantes do Coldplay dizendo que se tem alguma semelhança entre as canções, foi só uma coincidência. Outra banda de rock inglesa que foi acusada de plágio foi o Led Zeppelin, e com uma das músicas que marcaram a carreira deles para sempre, que é nada mais nada menos do que Stairway to Heaven. A música foi lançada no ano de 1971 e virou um verdadeiro clássico mundial assim que apareceu, marcando muito também com aquele dedilhado inicial que é bem característico. Acontece que é justamente essa uma das partes que foi reivindicada como plágio pela família do guitarrista da banda Spirit, Randy California. E foi então em 2014 que eles decidiram entrar com um processo contra o Led Zeppelin, dizendo aí que Stairway to Heaven plagiava a música Taurus, composta por Randy California, que havia morrido em 97, mas lançada ali junto com a sua banda Spirit em 68. Portanto, aí 3 anos antes da canção do Led Zeppelin. Isso considerando ali um pouco da melodia, como da própria construção musical em si. Porém, logo em 2016 já saiu o veredito e o juiz não concordou com a família do guitarrista, dizendo que não havia nenhum crime na composição do Led Zeppelin. No final, os representantes da família do Randy California contestaram essa decisão, alegando ali que as músicas nem mesmo foram tocadas em julgamento para que fosse ali verificada a semelhança, sendo analisadas somente as partituras delas. Mas nada disso adiantou e eles acabaram perdendo o processo mesmo. Você acha elas parecidas? Fala aqui pra gente. No ano de 2014, o cantor inglês Sam Smith lançou o seu primeiro disco e já conseguiu ficar famoso mundialmente com ele, principalmente por conta da canção Stay With Me, que fez muito sucesso, tocava em todo lugar o tempo todo e foi até mesmo indicada ao Grammy em 2015. Isso por melhor performance e melhor gravação do ano, tá? O que é muita coisa para uma estreia. Assim, foi logo no início de 2016 que começou a se especular que essa canção era muito parecida com um clássico do Tom Petty, I Won't Back Down, lançado em 1989. Muito por causa da melodia mesmo, já que ali no refrão da canção do Sam Smith realmente tinha algumas semelhanças. Com isso, então, se iniciou um processo extrajudicial entre os artistas para eles tentar chegar num acordo. Mesmo com Tom Petty ele tendo dito que ele considerava que isso foi apenas um acidente musical. E esse acordo no final aconteceu, ele saiu com 12,5% dos créditos e, portanto, dos direitos autorais de Stay With Me, ficando então com o Tom Petty. Oh, won't you stay with me?
Agora, só pra finalizar, eu vou falar bem rapidinho de um caso que envolve uma música brasileira, mas que ao mesmo tempo existe uma grande discussão se ela pode ser considerada plágio ou não, mesmo tendo acontecido também um acordo. E isso é por conta das características da música em si, tá? Eu vou explicar tudinho. Foi em 1995 que foi lançado aí um dos maiores clássicos do funk brasileiro, o Rap das Armas, pela dupla MC Júnior e Leonardo, que ficaria extremamente famosa no Brasil inteiro e talvez no mundo mesmo a partir de 2007, quando uma versão dela lançada por Cidinho e Doca, com algumas mudanças nas letras, apareceram no filme Tropa de Elite. Sim, é a do Pará, pá, 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 pará, pá, pá. Morro do Dedé, de invadir, nós com os alemão vamos se divertir. Inclusive, essa mudança aí na letra causaria até mesmo uma confusão lá com os compositores originais dela, tá? Mas aí é outra história. Acontece que, pra quem não percebeu, a música foi feita em cima de um sample da música Your Love, lançada pela banda britânica The Outfield lá em 85. Porém, isso aí não foi muito avisada ao grupo, sabe? E com esse sucesso aí, então, mundial, o funk acabou chegando ali ao ouvido da banda, que acionou os seus advogados para que fizesse uma análise sobre tudo isso. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it Então, no final aí, segundo o site da OAB do Rio de Janeiro, eles também acabaram chegando a um acordo extrajudicial, onde não foi divulgado ali qual foi o resultado disso tudo. Porém, a discussão que existe sobre tudo isso é se um sample pode ser considerado plágio ou não, ou se seria somente a utilização da música em si, ou até mesmo uma versão, né, sei lá. Mesmo que, como nesse caso, né, o artista não tenha tido a autorização de utilizá-la. E como não se tem uma definição sobre isso, eu deixo aqui para vocês pensarem e escrever aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se vocês sabiam que essas músicas tinham sido acusadas de plágio, chegando a ser processadas, acordos sendo feitos e tudo mais. Deixa aqui embaixo também outras canções aí que você conhece que foram acusadas de plágio e que a gente não contou nesse vídeo, nem nos outros, e também vai assistir os outros vídeos se você não viu ainda, né, claro. Aqui dos lados a gente tá deixando alguns aí já pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!